Oi, pessoal! Vocês já pararam para pensar quantas vezes nossos professores mentiram pra gente? Não de propósito, claro. Mas quantas verdades científicas que a gente aprendeu na escola são, na real, lendas urbanas disfarçadas de ciência. Eu cresci em São Paulo, acreditando que engolia a aranha dormindo. Minha avó sempre dizia: "Menino, fecha essa boca quando dorme, senão vai engolir bicho." E eu ficava apavorado, imaginando aranhas descendo pelo teto direto na minha garganta. Que trauma desnecessário, né? A verdade é que essa história de engolir 8 aranhas por ano dormindo é uma das maiores mentiras da internet. Pensa comigo, você já viu uma aranha correndo em direção ao barulho? Claro que não. Para uma aranha, nosso corpo dormindo é tipo um terremoto ambulante. Cada respiração nossa, cada batida do coração, cada ronco, e olha que nós brasileiros sabemos roncar, são como alarmes de emergência para elas. As aranhas têm pernas super sensíveis que detectam qualquer vibração. Elas não vão se aproximar da nossa boca barulhenta, elas vão correr para o lado oposto. É mais provável você ser atingido por um raio enquanto ganha na Mega Sena do que engolir uma aranha dormindo. Mas sabe o que me incomoda mais? É que, enquanto a gente fica preocupado com aranhas imaginárias, existe muita coisa interessante sobre elas que quase ninguém ensina. Sabia que as aranhas armadeiras, aquelas que aparecem nas nossas casas aqui no Brasil, são, na verdade, ótimas controladoras de pragas? Elas caçam justamente os insetos de verdade que incomodam a gente. No fim, a verdade é ainda mais incrível que a mentira. As aranhas são nossas aliadas contra os invasores de casa. E já que nossos olhos podem nos enganar, até sobre algo que está bem à nossa frente, espere para ver como eles nos confundem olhando para dentro do nosso próprio corpo, bem nas veias que carregam nossa vida. Você já ouviu falar que o nosso sangue é azul até tocar o oxigênio? Pois é, mentira. Nosso sangue nunca foi azul, nem por um segundo sequer. Essa confusão acontece porque vemos nossas veias azuladas através da pele. É só um truque de física. A luz vermelha é absorvida pelos nossos tecidos, enquanto a luz azul reflete de volta para nossos olhos. O cérebro, enganado, interpreta isso como veias azuis. Mas o sangue lá dentro está sempre vermelhinho, só que num tom mais escuro quando tem menos oxigênio. No fim, até as cores do nosso próprio corpo podem ser ilusões fascinantes. É engraçado como alguns animais realmente têm sangue azul. As lulas e polpos, por exemplo. Imaginem se nós tivéssemos sangue azul de verdade. Seria curioso, e até um pouco bizarro, ver alguém sangrando azul depois de uma pelada no fim de semana. E já que estamos falando de aparências enganosas, existe um mito que divide o mundo inteiro: a ideia de que a água do vaso sanitário gira em direções diferentes no Brasil e nos Estados Unidos. Parece lógico, mas é pura lorota. Olha, o vaso não sabe em que hemisfério está. A direção da água depende do formato da bacia, da posição dos jatos e até de pequenas imperfeições no material. Sim, existe o efeito Coriolis. Ele faz furacões girarem em sentidos opostos nos hemisférios. Mas sabe o que poucos sabem? No tamanho de um vaso sanitário, esse efeito é cerca de 10 milhões de vezes mais fraco que a gravidade. Ou seja, para funcionar, a gente precisaria de algo do tamanho de um estado inteiro. E olha só, se eu te dissesse que até 2 vasos idênticos, um do lado do outro, podem girar em direções diferentes? No fim das contas, a verdade é simples mesmo. Não é o planeta que decide, mas sim o encanador. Às vezes a explicação real é tão banal que chega a ser mais surpreendente que o mito, né? E se até aqui alguma dessas curiosidades já virou sua cabeça ao avesso, deixa o seu like agora para mais gente descobrir também. Afinal, se até a água pode enganar nossos olhos, imagina só o que a gente vai descobrir sobre um animal injustamente chamado de cego por séculos, e que, na real, tem superpoderes de visão. Sabem o que mais me impressiona? Como algumas dessas mentiras científicas são antigas. A história dos morcegos serem cegos, por exemplo. Aqui no Brasil temos morcegos incríveis. Tem os que comem frutas, os que pescam, e sim, temos os vampiros também. Mas nenhum deles é cego. Os morcegos, na verdade, enxergam muito bem, principalmente à noite.
Alguns até veem cores que nós não conseguimos ver, como a luz ultravioleta. E os morcegos vampiros, que existem aqui na América do Sul, têm uma visão térmica no nariz, que consegue detectar o calor dos vasos sanguíneos. É como ter um óculos de visão noturna e um detector de calor ao mesmo tempo. A confusão acontece porque eles também usam ecolocalização. É como ter um radar biológico. Eles emitem sons ultrassônicos e interpretam o eco. Imaginem ter tanto a visão quanto um sistema de radar na cabeça. Seria como dirigir com os olhos e com um GPS ao mesmo tempo. No fim, cego como um morcego nunca fez sentido. Eles têm superpoderes que a gente nem imagina. Se até aqui alguma dessas curiosidades já te fez repensar o que aprendeu na escola, deixa o seu like agora. Assim, mais gente descobre que a ciência é muito mais divertida do que parece. E não é só a visão que foi vítima de mitos. Nosso paladar também carrega uma das maiores invenções falsas que a ciência escolar já espalhou. Provavelmente você já viu em todos os livros o famoso mapa colorido da língua, doce na ponta, salgado nas laterais, azedo dos lados, amargo no fundo. Pois é, mais uma mentira repetida por décadas. Quer testar? Coloque açúcar na parte salgada da língua. Você vai sentir o doce normalmente. O mito começou há mais de 100 anos, com um cientista alemão, que notou pequenas diferenças de sensibilidade em regiões da língua. Mas alguém simplificou tanto que virou essa história falsa, até hoje impressa em livros didáticos. A verdade? Cada papila gustativa sente todos os sabores: doce, salgado, azedo, amargo e umami. E mais, temos receptores de sabor no estômago, no fígado e até nos pulmões. No fim, nossa língua é democrática, sente todos os sabores em qualquer canto. Comenta aí, você já acreditou nesse mito do mapa da língua? Quero saber se não fui o único enganado. Façam um teste simples. Coloquem açúcar na parte salgada da língua. Vocês vão sentir o doce normalmente. Os cientistas sabem há décadas que esse mapa está errado, mas ele continua aparecendo nos livros didáticos brasileiros até hoje. E se até a língua derruba mitos antigos, espere até ver como o cérebro desmonta uma das maiores verdades que a escola ensinou. Quantos de vocês já ouviram que são mais do lado esquerdo ou mais do lado direito do cérebro? Que pessoas boas em matemática são do lado esquerdo e artistas do lado direito? Isso é tão preciso quanto dizer que a Terra é plana. Nosso cérebro não é dividido como uma casa com uma parede no meio. É mais como uma casa conceito aberta, onde tudo flui junto. Quando fazemos contas de matemática, os dois lados do cérebro se acendem. Quando pintamos ou tocamos violão, o cérebro inteiro trabalha junto. Os dois hemisférios estão conectados por uma superestrada chamada corpo caloso, onde a informação passa de um lado para o outro instantaneamente. É como ter duas pistas de uma rodovia federal ligando São Paulo ao Rio. O tráfego flui nos dois sentidos o tempo todo. Então, essa história de rotular alguém como cérebro esquerdo ou cérebro direito não tem base científica nenhuma. Nosso cérebro é um time completo trabalhando junto, como a seleção brasileira de futebol. Quando funciona bem, todos os jogadores colaboram. No fim, o cérebro é como a seleção em dia de jogo. Todos os craques trabalham juntos para vencer. Agora preparem-se para uma revelação que vai mexer com a cabeça de vocês. Nós, humanos, temos muito mais que 5 sentidos. Além da visão, audição, olfato, paladar e tato, temos pelo menos mais 3 que ninguém fala. Tem o equilíbrio. Dentro do nosso ouvido há pequenos tubos cheios de líquido que funcionam como um nível de pedreiro biológico. Quando rodamos rápido demais, como nas brincadeiras de criança ou num pogo em show de rock, esses tubos ficam confusos e por isso sentimos tontura. Tem também a propriocepção, que é saber onde estão as partes do nosso corpo sem olhar. É por isso que conseguimos tocar o nariz de olhos fechados, ou digitar no celular sem olhar o teclado. Jogadores de futebol usam muito isso. Eles sabem onde está o pé sem precisar olhar para chutar a bola. E tem a termocepção, nossa percepção de temperatura. Isso não é só parte do tato. São receptores especiais espalhados pela pele. É por isso que conseguimos sentir quando o cafezinho está muito quente antes mesmo de queimar a língua. Esses sentidos trabalham juntos o tempo todo. Quando pegamos uma xícara de café, os olhos veem. A propriocepção guia a mão. E a termocepção avisa se está quente demais. É um sistema incrível que funciona sem a gente nem perceber. No fim, somos muito mais sensíveis do que imaginamos. Se alguma dessas curiosidades já te surpreendeu, deixa o like agora para mais gente descobrir também. E se nossos sentidos já nos enganam em vida,
Imagine o que eles podem fazer depois da morte. Algumas ilusões são tão fortes que continuam mesmo quando o coração para. E essa vai te dar um arrepio. Vocês sabem uma coisa que sempre me deu medo quando criança? Aquela história de que cabelo e unha continuam crescendo depois que morremos. Imaginem a cena em plena vigília, alguém no caixão precisando cortar o cabelo. Que horror, né? Felizmente, isso também é mentira. E a explicação real é ainda mais estranha. Quando morremos, o corpo começa a perder água e secar. Conforme a pele se desidrata e encolhe, faz o cabelo e as unhas parecerem maiores. Eles não estão crescendo. É a pele que está encolhendo ao redor deles. É como quando a gengiva retrai e os dentes parecem gigantes. Crescer exige energia, e células mortas não têm energia nenhuma. Essa ilusão tem enganado pessoas há séculos. Até os funcionários de funerárias precisam hidratar os corpos para evitar que pareça que a pessoa está tentando deixar o cabelo crescer. No fim, até a morte cria ilusões para enganar nossos olhos. E lembram da história do avestruz esconder a cabeça na areia quando fica com medo? Mais uma mentira. O que acontece na verdade é que, quando o avestruz detecta perigo, ele abaixa a cabeça e o pescoço comprido perto do chão para se camuflar com a vegetação rasteira. De longe, realmente parece que enterrou a cabeça. Essa confusão começou há mais de 2000 anos com um escritor romano que viu avestruzes cuidando dos ovos. Eles fazem ninhos rasos no chão e abaixam a cabeça para virar os ovos com o bico. Quando estão em perigo real e não conseguem se esconder, avestruzes não ficam parados com a cabeça enterrada. Eles correm, e correm muito, chegam a quase 70 km por hora, e o chute deles é tão forte que pode derrubar um leão. No fim, o avestruz é mais corredor olímpico do que covarde. E se até um animal pode carregar um mito por milênios, imagine o que seres humanos foram capazes de inventar em plena guerra, e enganar até exércitos inteiros. Agora vamos falar de uma mentira que tem origem numa das histórias de guerra mais geniais da história. Suas mães já disseram que cenoura ajuda a enxergar melhor no escuro? Isso é propaganda da Segunda Guerra Mundial. E me conta nos comentários, qual dessas histórias você já acreditou por anos? Quero saber se não fui o único enganado. Nos anos 1940, os pilotos britânicos estavam abatendo aviões alemães à noite, com uma eficiência impressionante. Mas eles não podiam revelar o segredo, uma nova tecnologia de radar que detectava aviões inimigos. Então criaram uma história genial. Espalharam que seus pilotos comiam toneladas de cenoura e, por isso, tinham visão noturna super-humana. Até criaram um piloto celebridade chamado Olhos de Gato Cunningham, que supostamente tinha poderes sobrenaturais por comer cenoura. Os alemães caíram na história. Alguns pilotos alemães começaram a comer cenoura, achando que iam virar super-heróis noturnos. A cenoura tem sim beta-caroteno, que vira vitamina A no corpo, e vitamina A ajuda na visão noturna. Mas a menos que você tenha deficiência severa de vitamina A, comer mais cenoura não vai transformar você num coruja humana. Olha, a maioria das pessoas já tem vitamina A suficiente. Então, assim, comer cenoura extra não dá nenhum superpoder. Os britânicos também tinham um excesso gigantesco de cenoura na época, algo em torno de 100 mil toneladas. Então, essa propaganda também servia para fazer o povo comer cenoura durante a escassez de comida na guerra. Eles até criaram um personagem de desenho animado chamado Dr. Cenoura para tentar tornar cenoura algo mais descolado. Foi, sem dúvida, uma das pegadinhas militares mais bem-sucedidas da história. No fim das contas, essa foi uma das maiores trollagens militares já feitas. E assim como na guerra, certas histórias científicas também foram tão bem contadas que acabaram enganando gerações inteiras. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de uma das maiores confusões sobre evolução, a ideia de que humanos evoluíram dos chimpanzés. Isso é como dizer que você veio do seu primo. Humanos e chimpanzés são mais como primos evolutivos. Nós dois viemos do mesmo ancestral antigo que viveu há cerca de 6 milhões de anos. Esse ancestral não era chimpanzé e não era humano. Era outra coisa completamente diferente que está extinta. Imaginem uma árvore genealógica com esse ancestral misterioso na raiz. Um galho leva aos chimpanzés modernos,
O outro leva a nós humanos. Estamos evoluindo separadamente há 6 milhões de anos. Sabemos disso em parte porque, olha só, compartilhamos cerca de 98% do DNA com os chimpanzés. Mas esse DNA compartilhado só prova que temos um ancestral comum, não que viemos diretamente deles. É como ter um álbum de família onde as fotos do bisavô sumiram. A gente sabe que ele existiu, mas não sabe exatamente como ele era. Então, não somos descendentes dos chimpanzés. Na verdade, somos primos distantes que tomaram caminhos evolutivos bem diferentes. Eles continuaram sendo ótimos em escalar árvores e viver em grupos sociais complexos. Já nós desenvolvemos cérebros maiores, linguagem complexa e, claro, a habilidade de fazer um bom churrasco no fim de semana. No fim, não somos filhos deles. Somos primos que escolheram caminhos diferentes. E é isso, pessoal! Quantas dessas verdades vocês acreditavam? A ciência é assim mesmo. Sempre evoluindo, sempre descobrindo que algumas coisas que achávamos certas estavam erradas. O importante é manter a mente aberta e continuar questionando. A próxima vez que ouvirem um fato científico, especialmente se ele parecer muito conveniente ou assustador demais, pesquisem um pouco mais. A verdade costuma ser mais interessante que a ficção. E lembrem-se, não acreditem em tudo que ouvem, nem mesmo no que eu acabei de falar. Vão atrás das fontes, pesquisem, questionem. Essa é a verdadeira essência da ciência.